Bora pessoal, para mais um podcast do esporte. Hoje um podcast quero falar um pouco sobre reforços, né? De algumas equipes, aliás, das equipes mais favoritas do nosso cenário, pelo menos neste momento, tá? Falar de alguns reforços que estão chegando. E no final queria falar um pouco sobre essa polêmica aí que aconteceu entre o Paulo Roberto Martins, uma declaração que ele fez a respeito do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. Tá? Começar pelo Atlético Mineiro, notícia que não é nova, a chegada do Júnior Alonso, né? Chegada por empréstimo, obviamente. O Júnior Alonso, ele joga pelo Krasnodar da Rússia, em virtude daqueles, né, do conflito contra a Ucrânia. O contrato foi suspenso, né? E o atleta ficou livre para negociar. O grande problema o grande problema, aliás, que todos os clubes estão tentando contornar é porque o contrato é suspenso até o final da temporada de ambos os países, né? Temporada europeia, temporada russa e temporada ucraniana, né? Dos jogadores que atuam no futebol ucraniano. E o que todo mundo está tentando fazer é conseguir uma liberação por empréstimo até o final da nossa temporada, tá? Da temporada brasileira. O Atlético conseguiu negociar com o Júnior Alonso, com o Krasnodar, tudo certo, né? Ele ganhava aqui no Atlético Mineiro cerca de 500 mil, foi para a Rússia para ganhar cerca de 1 milhão por mês e aceitou voltar para o Atlético Mineiro para receber os 500 mil que ele recebia no tempo que ele atuava pelo Atlético Mineiro. Então, bom negócio para o Atlético, excelente negócio, até porque o Diego Godin é um cara mais de idade, eu acho que ele ainda está se condicionando, tá? Ele não está rendendo aquilo que a gente... Pelo menos, pô, o Galo tá fazendo os jogos, ok, não tá tomando muitos gols, mas o que a gente esperava de um jogador do nível, do currículo do Diego Godin é que ele seja notícia pelo menos uma vez por mês, né? E a grande verdade é que a gente sequer cita o nome do Godin aqui. Então acho que chega para compor o elenco, acho que vai ser titular, de repente o Godin pode até ir para reserva, não sei, né? Mas fato é que um grande reforço para o Atlético, aliás, grande negócio também, né? Porque o cara saiu, o Galo ganhou mó grana pelo jogador e agora ele volta, né? Em virtude dos conflitos. Já falei várias vezes aqui, é um pouco até mórbido, né? A gente ficar falando isso. Mas a vida segue, né? E querendo ou não, o Galo acabou fazendo um excelente negócio. Conseguiu sair, conseguiu trazer de volta, repatriar um jogador que já estava lá e que agora, em virtude dessa situação de mercado, ficou livre e conseguiu negociar com o clube da Rússia também para que ele fique um pouco mais no futebol brasileiro, tá? Vamos falar de Flamengo. O Flamengo acertou a contratação do Pablo, né? Esse Corinthians, importante, é um grande nome, tá? E aí, no caso do Pablo, é a contratação de fato, tá? Contratação de fato, não foi empréstimo nem nada. O Flamengo contratou o Pablo, sim, é um grande reforço, né? A zaga do Flamengo, ela é bem recheada de jogadores, mas ela não é uma unanimidade. Não tem um nome que a torcida confia, que a torcida olha, que a torcida fala, pô, esse cara é titular absoluto. O Pablo chega para compor o elenco e eventualmente brigar por essa titularidade, por esse espaço no coração do torcedor rubro-negro. Então acho que isso é muito importante. Outra notícia que ganhou destaque mundial, né, o Vidal, né? O Vidal, ele declarou aí para TNT, se eu não me engano, chilena, que ele tem a vontade de ir para o Flamengo e que ele vai fazer o possível para ir para o Flamengo, né? Ele está com o contrato dele acabando com a Inter de Milão e ele falou que tem essa vontade de jogar pelo Flamengo. É uma sinalização, é aquela coisa, o cara já está se oferecendo para o Flamengo, né? Eu acho que vale a gestão rubro-negra considerar, né, essa declaração do Vidal. É um cara, né, com mais idade, é um cara mais experiente, eventualmente avaliar a situação financeira, né, porque tem aquela questão ainda, aquele processo com o Banco Central, aquele imbróglio que ainda não está acertado. O Flamengo pode ter que pagar, não vai pagar de forma imediata, não vai, tá? Não vai. O Flamengo não vai sangrar por causa disso, mas faz uma gestão consciente, isso que é importante, isso que é o mais importante, é a gestão consciente. A gente pode ter que pagar ou não, ou pagar muito menos. Pagar vai, óbvio, mas pode ser que pague muito ou pague pouco. E mesmo que pague muito, não vai ser pago de uma vez, né? Vão ser pagos em parcelas. Então o Flamengo tem que se programar para isso. Até por isso que o acerto a negociação entre o
o Flamengo usou o Andreas Pereira e o Manchester United e o Manchester United está congelado, né? O Flamengo acertou a compra do Andreas Pereira com o United e aí deu uma congelada nesse momento, mas reafirmou que vai sim exercer a compra do Andreas Pereira. Tá esperando sair em definição, né? Tem que ter uma gestão responsável em termos financeiros, mas diz que vai assim, enquanto o contrato de empréstimo estiver em vigor, tá tudo certo, não tem problema. O grande problema desse atraso, eventualmente, é algum outro clube se interessar e levar. Eu acho, não sei se é tão fácil disso acontecer ou não, tá? Eu acho, não tenho uma opinião sobre isso, né? Porque às vezes a gente ouve nos programas esportivos levantar esse ponto, né? Essa demora do Flamengo eventualmente abre porta para outras equipes tentarem a contratação do jogador, já que ele está por empréstimo, já que o Flamengo não exerce a compra, o Manchester United vai oferecer para outra equipe. Eu não tenho opinião se é mais fácil isso acontecer ou não. Aí vai muito de questão de empresário, da vontade eventualmente do Manchester United de fazer uma grana com essa venda. E que pode acontecer, tudo está sujeito a isso, né? É um bom jogador, ele é um bom nome. Ele hoje é marcado negativamente pelo erro na final da Libertadores, mas ele é um bom jogador. E aí o Vidal Vargas, o Vidal entra no radar como um forte candidato caso essa negociação com o Andreas Pereira não dê certo. O Vidal é um bom nome e ele se ofereceu, né? Ele declarou abertamente essa vontade de jogar no Flamengo. Então é um nome bastante interessante, é um cara que eu acho que ele cairia bem nesse time do Flamengo, hein? Não sei se tecnicamente, fisicamente, mas com marketing, com venda de camisa, né? Um cara raçudo, o torcedor vai ficar irado, o torcedor vai ficar louco da vida com o Vidal. Então acho que é um nome bastante interessante, é um nome para ser considerado. E de repente, né? Quanto que o cara quer receber, se ele não quer receber um salário exorbitante, até de repente vale, né? Por uma questão de marketing, coloca o cara, né? Para trazer a torcida para jogar junto. Pode acontecer, eu acho que ele é um cara que pode render bastante ainda. Eu acho que se souber fazer a gestão, né, do desgaste físico do atleta, eu acho que ele é um cara que pode render bastante. Pelo menos questão de mata-mata, eu acho que pode fazer a diferença no Flamengo. E sincero, honestamente, eu acho. Então, bom acompanhar os desdobramentos disso, né? O cara praticamente se ofereceu pro Flamengo e disse que vai fazer o possível, hein? Vai fazer o possível. Então, bastante interessante. Um futuro bastante promissor entre Vidal e Flamengo, tá? Só não sei a postura, né? A fome de investimento do Flamengo neste momento. Que o Flamengo está investindo demais. Tem grana para isso? Tem grana para isso. E seria mais um cara para compor o elenco, seria mais um grande nome para compor o elenco. Tem que ver se tem espaço, né? O Paulo Souza vai querer também, tem que analisar tudo isso, né? E tudo isso tem que colocar na ponta do lápis ali na hora de fazer as contas, tá? Falar de Corinthians agora. Corinthians assinou com o Júnior Moraes, tá? Tá tentando a negociação do empréstimo do Maicon, tá? O grande problema dessa negociação com o Maicon, pelo que eu entendi, o Júnior Moraes é Shakhtar Donetsk, né? Ele tem 34 anos, grande nome, grande reforço sem dúvida nenhuma, né? É um grande reforço. Importante, assim, às vezes as pessoas falam, é um cara mais um cara com mais idade, mais um cara com mais idade. E, poxa, eu acho que o Corinthians, se fizer a gestão desse elenco, vai dar tudo certo. Pelo menos para a gente pensar em competições de mata-mata, é um baita time. É uma seleção. É uma seleção. O Corinthians traz um reforço de peso pro ataque. Traz um reforço de peso, tá? E aí, vou falar de Palmeiras daqui a pouco, né? E aí, eu acho que a idade não... A idade faz diferença se você for pensar no campeonato de pontos corridos. É muito claro que a proposta do Corinthians é voltar a ganhar uma competição, principalmente a Libertadores. Então fica muito claro pelo investimento que está sendo feito que o sonho do Corinthians é voltar a vencer a Copa Libertadores da América. E está investindo para isso. E está se reforçando para isso. Outro nome, né, o Maicon, o Corinthians está tentando um empréstimo, né? Está tentando aí negociar com o Shakhtar. E aí, pelo que eu
pelo que eu pude apurar, tentando negociar e ver se consegue o empréstimo até o final do ano, né? Esse que é o grande problema. Por isso que eu falei, quando eu tava falando do Júnior Alonso, esse que é o grande problema agora das negociações, né? É de ver se consegue a liberação até o final da temporada brasileira, porque senão o cara fica aqui até o meio do ano só. E aí é interessante? É. Mas, poxa, imagina se o cara começa a render, começa a virar, começa a ser essencial para a equipe. E aí, pô, na hora, no momento mais decisivo, né? Que aí na metade da temporada, tá ali, final da fase de grupos da Libertadores, você não pode contar com o cara, né? Então é complicado. Você tem que pensar no resto da temporada. Difícil, sem dúvida nenhuma. Que aí o Michael já é mais jovem, né? 24 anos. É mais importante para a equipe, né? Pensando em termos financeiros, em termos cara, do potencial de lucro que você pode ter com o atleta, o Michael é muito maior, né? Sem dúvida nenhuma. É um cara que tem mais peso pro Shakhtar, né? Então ambas as partes estão em negociação. A única coisa que eu puxo aqui, eu já falei uma vez antes, vou repetir, falei isso quando chegou o Vitor Pereira no Corinthians, quando o Corinthians anunciou a contratação do Vitor Pereira. E agora eu falo de novo, eu tô ficando, e o torcedor, eu vou pedir desculpas ao torcedor do Timão. Torcedor, não pense que eu tô sendo negativista, que eu tô sendo agente do caos, tá? Mas eu tô ficando muito, mas extremamente preocupado com essa situação financeira do Corinthians, tá? Extremamente preocupado. A gente não pode ser hipócrita aqui de falar, poxa, que legal, que venham os reforços, né? Se o Corinthians, antes da chegada do Renato Augusto, a chegada do Paulinho, chegada do Williams, se antes da chegada desses caras a gente já falava da questão financeira, do problema das dívidas do Corinthians, você imagina agora. Você imagina, e poucas pessoas vêm falando isso na mídia. Poucas pessoas. A temporada do Corinthians passa necessariamente pela conquista de um título. Passa necessariamente. E se não ganhar, eu me preocupo do que vai acontecer com o Corinthians na temporada de 2023. Eu me preocupo. Porque na minha cabeça o clube vai implodir. Vai implodir, assim, precisa ganhar um título, é urgente isso. O Galo precisava disso. E o Galo conseguiu ganhar 2 títulos importantes. O Galo estava com 1 bilhão de dívidas. Aí ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a temporada do Atlético passava necessariamente pela conquista de um título, eles conquistaram. O Corinthians está se reforçando, está investindo, eventualmente seguindo o mesmo plano do Atlético Mineiro. Eventualmente, eu não sei, não estou lá na gestão corintiana para saber, mas aos nossos olhos parece que é isso. O Atlético fez isso ano passado, investiu muito, ganhou 2 títulos. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo projeto. A gente vai investir, a gente vai trazer um grande treinador e a gente espera ter o retorno disso. O problema é que, né, é complicado, assim, você para olhar o Atlético Mineiro, time que está extremamente reforçado, com grandes jogadores, o Flamengo que não para de se reforçar, o Palmeiras que apesar de estar um pouco mais discreto no mercado, é um cara que é o time que é bicampeão da Libertadores, que vem sendo treinado pelo mesmo técnico. Pô, é difícil você colocar o Corinthians no bolo. Que o Corinthians vai brigar, que o Corinthians, pra mim, é um dos favoritos, junto com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Galo. Pra mim é. Mas é muita presunção você achar que o Corinthians vai vencer. Ah, mas é só jogador de seleção. O Flamengo também é só jogador de seleção, cara. O Galo também tem... Não digo que é uma seleção, mas, poxa... mais da metade do elenco titular do Galo é seleção. O Palmeiras, o Everton é seleção. Danilo estão cobrando para ir na seleção. Dudu sempre cobram para ir para a seleção. Rafael Veiga sempre cobram para ir para a seleção. Aí eu só falei 4, hein? 4 brasileiros. Tem o Gustavo Gomes, o zagueiro. O Piquerez pode ir. Tem o Kusevich que também vai ir. Então, ó, já subi para 7 jogadores, tá? Então... Não dá pra falar que só o Corinthians tem uma seleção, tá? Mas aí a diferença é que o Corinthians é uma seleção brasileira. Aí, ok, aí você pode falar pentacampeão, mais qualidade, os caras rodados, né? Renato Augusto, William, pô, todos esses caras já jogaram Copa do Mundo, né? E aí tudo bem, se for entrar nesse mérito, beleza, né? São caras com mais bagagem, mas nível seleção,
tanto o Palmeiras quanto o Flamengo quanto o Galo, todo mundo tem. Então você vê que quando você tenta usar um argumento para dizer que o Corinthians tem mais poder de fogo, esse argumento é rebatido na mesma moeda, porque as outras equipes também têm condição, também têm qualidade. Então mais uma vez, eu repito, eu peço desculpas ao torcedor corintiano. Não quero ser aqui o portador das más notícias. Eu torço para que um título aconteça. Porque eu acho que a equipe que investe, que contrata, que acredita num planejamento, apesar do Corinthians ter feito uma lambança no início, eu acho que tem que ser recompensado. O Palmeiras fez isso no início da era Crefisa, o Flamengo vem fazendo todo ano, o Atlético Mineiro vem fazendo também. Pô, eu acho que o título tem que vir. É só assim que o nível do futebol sobe. Porque você precisa ter bons exemplos de gente que está investindo, que está contratando, que está reforçando seu elenco, que está elevando o nível do seu futebol, e os títulos estão vindo. Então eu torço para que isso aconteça. Mas que é preocupante, sem dúvida nenhuma. A dívida do Corinthians fora estádio já é algo já é algo bizarro. Se você colocar o estádio na conta, o Corinthians tem a maior dívida do país, mano. O Corinthians tem a maior dívida do país. E me preocupa de verdade se esse projeto... Pô, imagina, se o Vitor Pereira for vice de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, cara, é um baita resultado. Assim, para um projeto novo, para um projeto que está começando agora, é um baita resultado, se você parar para pensar. Mas não é título, né? A premiação não basta. Não é só a questão da glória, da conquista. Porque a conquista é importante também, porque traz muita grana, né? Visibilidade, patrocínio, tudo isso. Mas fora a premiação de você ganhar um título. Então, ganhar um título é importante não só pela premiação de ser campeão, mas também por tudo que vem junto. Por tudo que vem junto. Né? Em questão de visibilidade, exposição da marca, patrocinadores, tudo isso pesa demais. Pesa muito. Agora, se imagina, esportivamente, se você for pensar no esporte, se o Corinthians fosse vice de tudo, que baita resultado. Um grande resultado, mas segundo colocado não tem o mesmo peso, né? Então, óbvio que a gente torce para que o trabalho seja bem sucedido, para que tenha resultado, para que os clubes continuem enxergando que para elevar o seu nível de futebol você precisa procurar o treinador correto, né? E não simplesmente trocar por trocar porque o resultado não é bom, porque existe a necessidade, porque o torcedor está pedindo. Porque foi um treinador bem avaliado, ele é bem conceituado e a gente vai trazer alguém com ideias novas. E aí o Vitor Pereira, se dá certo, é isso, né? Apesar da lambança, o Corinthians foi atrás e ficou muito tempo sem o treinador. O Corinthians queria ser assertivo e parece que acertou. Mas até aí dizer que vai ganhar um título, eu acho que é muito pesado ainda. Assim, é muita presunção se achar que o Corinthians vai necessariamente bater o Galo, o Flamengo e o Palmeiras. É muito. Todo mundo se reforçou, todo mundo tá jogando bem, todo mundo tem jogador de seleção, tem time titular de nível seleção. Então é complicado, é realmente muito complicado. Então me preocupa demais, tá? Eu espero ver mais programas esportivos falando sobre isso, porque isso é um assunto que tem que ser falado e não é ser anti, não é querer ser negativista, é um assunto que tem que ser falado. É estritamente necessário que isso seja falado, porque preocupa demais, né? Porque aí até então, até a chegada do Paulinho, tinha a desculpa da Tausa, né? Da empresa que ia pagar tudo, mas cara, para os reforços que estão vindo, essa desculpa não cola mais. Essa desculpa não, é a verdade, né? É a verdade. Mas, poxa, os caras não vão pagar todo mundo. Os caras não vão pagar todo mundo. E tem outra, né? Tem outra. Se os caras saírem do negócio, o que vai acontecer, né? Tem crise. Tem crise, está acontecendo guerra. Vocês estão vendo o valor do barril de petróleo, o valor do gás naturais, todos os insumos vão ter impacto. E a Tausa, que é uma empresa do agronegócio, vai ser impactada pela guerra. E se já não está sendo, vai ser impactada. É uma empresa que necessariamente vai ter prejuízo. Então me preocupa se eles vão ficar no projeto até o final.
Preocupa, porque assim, os caras têm que ter também, tem que preservar a própria empresa, né? Então isso realmente, poxa, a gente não pode ser, a gente não pode ser inocente e ignorante de achar que o dinheiro tá caindo do céu. Não dá. Pô, a gente tem que falar sério. A gente tem que falar a verdade, né? E isso, sem dúvida nenhuma, preocupa, tá? Fala do Palmeiras agora, tá? O Palmeiras, a notícia quente é o interesse do Botafogo pelo Patrick de Paula, tá? Diz que já rolou proposta e tudo mais. Não sei, hein? Não sei se é uma boa ou não, tá? Pelo que o Patrick de Paula, eu ia falar Patrick Ferreira. Pelo que o Patrick já rendeu no Palmeiras, eu acho que não é um bom negócio. Se o Abel tiver a convicção de que pode recuperar o jogador, eu acho que tem que manter. Mas neste momento, pelo que está rendendo o atleta, eu acho que é um bom negócio. Mas acho que muito vai passar por essa gestão de elenco e entender o que o Abel Ferreira tem que falar para ver se vai fechar, se vai ouvir a proposta, se vai seguir com a negociação ou não, tá? Mas seria um bom nome Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas também seria um bom nome para o Palmeiras se o Abel Ferreira conseguisse recuperar a boa forma física e técnica do Patrick de Paula. Seria um cara muito importante para compor o elenco do Palmeiras, né? Que aliás a gente sempre fala aqui, e não só eu, todo mundo, o time reserva do Palmeiras deixa muito a desejar. Tem um time, um nível muito abaixo daquilo que pode apresentar. E o Patrick de Paula em forma, ele é um cara que pode fazer diferença nessa equipe reserva ou até titular, né? Se voltar a jogar bem, pode voltar a compor o elenco titular. Por que não, né? Por que não? Tem espaço para isso. Tem espaço porque eu digo, ninguém tem cadeira cativa. Até porque o Abel Ferreira é um cara que gosta muito de mudar taticamente de um jogo para o outro. E de um jogo para o outro ele pode entender que é melhor o Patrick de Paula começar. Então se tiver condição de recuperar o atleta, eu acho que é um bom negócio. Agora, se achar que já não tem como mais, aí eu acho que a negociação cabe. Dependendo de quanto o Botafogo quer pagar, acho que cabe. Aí é dor de cabeça para os cartolas, né? Eles estão lá para isso e a dor de cabeça é deles, tá? Vamos agora sim falar dessa polêmica do Paulo Roberto Martins, cara. Assim, poxa, eu gosto pra caraca do Paulo Roberto Martins, né? Conhecido como Paulo Morsa também. Morsa porque, por causa do bigode, né? E tudo mais, ganhou um apelido aí pela semelhança com uma morsa, né? Poxa, eu gosto pra caraca do Paulo. Eu lembro de assistir o Paulo Roberto Martins no jogo aberto por muitos anos, né? E eu sempre gostei muito dos comentários dele. Um cara que sempre foi muito comedido. Ele não é um cara explosivo, ele não é um cara midiático, ele não é um cara que é polêmico, que fala as coisas pra causar polêmica. Ele sempre foi um cara com opiniões, óbvio, opiniões fortes, que é dele, né? Ele tem que ter personalidade também, senão não estaria na imprensa esportiva até hoje. Um cara com personalidade, óbvio, mas um cara muito esclarecido, se é que a gente pode dizer assim. Muito esclarecido. E ele foi esclarecido no que ele falou, em termos do Abel Ferreira, treinador, né? Porque ele começa o discurso polêmico é esse aqui, ó. Abre aspas, né? E tem no Twitter aí ó, o corte dessa fala dele. Eu não estou dizendo que ele é um mau treinador. Razão. É um cara que esclarecido, é o que eu falei. Não falei isso. Continua aqui, né? Dentro das aspas. Não falei isso. Estou falando que ele, como ser humano, é uma desgraça. Um idiota. Ele é um idiota. Ele é um boçal. Ele não tem educação. Ele é arrogante. Ele é prepotente como ser humano. Não estou falando como técnico de futebol que ele sabe fazer. Com um time bom ou ruim, o esquema dele de retranca será sempre o mesmo. E aí fecha aspas, né? E aí, assim, o que é complicado é que na hora que ele fala essa coisa de não estou falando dele como treinador, estou falando dele como ser humano. A companheira de equipe do Paulo, a Renata, a Renata Saporito, ela até fala assim, bom, aí eu já não posso dizer porque eu não convivo com ele. Então ela deu a chance do Paulo Roberto Martins dar uma parada ali, tá ligado?
Esse que é o problema, assim, ela manda essa, ela fala, pô, aí eu já não posso dizer, porque eu não convivo com ele, né? Não posso dizer o que ele é como ser humano. Aqui a gente pode falar, eu acho que se fosse o inverso, se ele tivesse falado, não estou falando dele como pessoa, estou falando dele como treinador, e aí falasse tudo isso, aí não teria peso nenhum. Teria peso, óbvio, mas não da forma como foi, porque ele atacou de forma pessoal o Abel Ferreira, né? Então acho que ele foi muito infeliz nas palavras dele. Eu repito, poxa, eu gosto demais do. Eu gostava demais, né? Confesso que depois que ele saiu do Jogo Aberto, eu não acompanhei tanto ele na Transamérica, na Rádio Transamérica, mas no Jogo Aberto eu acompanhei muito. E nesse período de Jogo Aberto, poxa, eu gostava demais. Era um dos comentários que eu mais gostava no. Apesar de ser Santista, né? É um dos personagens que eu mais gostava no Jogo Aberto, né? E é triste, cara, assim. É triste você ver um cara com a bagagem que ele tem, tá? Com a experiência que ele tem na imprensa esportiva, ele mandar uma dessa, né? Foi pesado, assim. Foi pesado. E ele não fala num tom de brincadeira, assim. Porque às vezes pode até falar, pô, isso foi tirado de contexto, né? E aí eu fui buscar, né? Eu li primeiro essas aspas, e aí quando eu olhei, eu falei, cara, que pesado, né? Às vezes o cara tá falando em tom de deboche, em tom de brincadeira. E aí eu fui procurar o vídeo pra ver de fato. Porque, poxa, a gente tem que ser. A gente tem que. Não pode tirar um meio de contexto. Porque às vezes as pessoas falam, mas tá falando de forma irônica, tá debochando, tá fazendo gracinha. E não, ele tava falando sério. Então, assim, é algo que é triste, né? É triste, é mais um. Cara, é mais um cara da imprensa esportiva envolvido em uma confusão com o Abel, né? A gente já tinha falado um pouco da questão do Neto, do craque Neto, e ficou tudo certo, né? O staff do Abel sinalizou que poderia processar o apresentador pediu desculpa ao vivo, sem muita convicção. Até hoje eu acho que ele não teve muita convicção da desculpa dele não, tá? Peço até perdão aqui ao apresentador, mas todo o programa ele fica falando, reforçando que ele é um ser humano fantástico, que ele é um ser humano incrível, e ele criticou muito, não sei que programa que foi, mas se alguém souber, coloca aí pra gente. Ele criticou muito o Djokovic, né? Quando o Pato fez aquele post na rede social exaltando os feitos de caridade do Djokovic, o Neto criticou muito não só o Pato, mas o próprio Djokovic. E o Djokovic, em termos filantrópicos, ele é um monstro. Ele é um monstro. Assim, é só você procurar. Eu falei, procura o post do Pato. Aquilo é uma parcela do que o Djokovic faz como, cara, assim, de ação de caridade. É uma parcela só. Porque o que ele faz, o que ele fez, o que ele faz, o que ele vai fazer é um absurdo. O que ele vem fazendo em termos de, por exemplo, de financiar a pesquisa de terapias, medicamentos anti-Covid, não vacinas no caso, porque ele não quer tomar a vacina, é um absurdo. Ele está investindo milhões e milhões do próprio bolso, tá? Do próprio bolso, fora a galera que vai com ele, né? Os patrocinadores que ele consegue para entrar junto. Então você imagina quanta grana que ele está ajudando, que ele está investindo, que ele já ajudou e que ele vai continuar ajudando. Então, só que é aquilo que eu falei aqui, né? Você fazer uma coisa boa não apaga a coisa ruim que você faz. Por isso que eu falo, tem que tomar um certo cuidado. Se você fica exaltando os seus feitos, parece que você quer usar como uma moeda de troca, né? Olha, eu faço coisa boa, eu sou um cara bom. Então, quer dizer, então, isso te exime da culpa de fazer uma besteira? Então, é isso? Esse que é o grande problema. Acho que você... E aí ele fala, quando a gente faz as coisas boas, ninguém fala nada. Só fala quando a gente faz as coisas erradas. E eu acho que é isso mesmo, assim. Esse é o caminho. Se você faz uma coisa boa, você tem que fazer de coração. Você não tem que cobrar que alguém fale alguma coisa disso, que alguém repercuta alguma coisa sobre isso. Sabe? Eu acho que se você quer cobrar, então não faça. Eu acho que é melhor. Pega menos mal do que depois ficar jogando na cara, falando que fiz isso, fiz aquilo. Poxa, é legal que você fez isso. Mas você vai usar isso para ser midiático, para justificar uma coisa, para justificar outra coisa, aí é melhor não fazer. Porque aí parece... Não estou dizendo que é isso. Eu acho que é um cara... E eu sempre falei que eu sou fã do craque Neto. Eu acho que ele é um baita apresentador. Ele é um personagem hoje, né, ele é uma personalidade hoje não só do esporte, mas do entretenimento brasileiro. Eu sou muito fã dele. Acho que ele é um cara
Ele é exatamente aquilo que ele fala, que ele é uma boa pessoa, que ele ajuda. Eu acho que ele é tudo isso. Mas ele tem essa de ficar jogando na cara de que ele ajuda, de que ele tem um bom coração, de que ele é um grande ser humano. Que ele é tudo isso, eu acho legal, mas pô, você vai ficar usando isso. Sabe? Parece que é pra se vender. Pô, eu acho feio isso, sabe? Eu acho desnecessário isso. E é aquilo que eu falei. Toda vez que eu falo do Neto, eu faço paralelo com o Djokovic. Por quê? Porque ele falou mal do Djokovic. Ele criticou o Djokovic por ele não ter tomado a vacina, né? E, cara, o que o Djokovic faz também é um absurdo. Então é elas por elas, entendeu? Então não fale mal do cara que também faz um monte de ação social e só porque ele não tomou a vacina você vai criticar. Que eu não concordo também, tá? Não concordo o cara ter tomado a vacina. Eu já falei aqui mais de uma vez. Então só para voltar pro caso do Paulo Roberto Martins, infelizmente, né, mais um cara da imprensa relacionado com uma polêmica com o Abel Ferreira. O Palmeiras se manifestou, né, a favor do Abel Ferreira, disse que qualquer jornalista, qualquer repórter da Jovem Pan não, né? Perdão, é da Transamérica, né? Transamérica, que aliás é uma baita emissora de rádio. Gosto muito dos programas, apesar de não estar tendo tempo de não conseguir acompanhar, né? Pô, a gente acompanha muita coisa, né? Pô, fala aqui de jogo aberto, de donos da bola, tem Globo Esporte, tem a Rádio Jovem Pan. Pô, aí se eu conseguisse também acompanhar a Transamérica, eu ainda ter tempo de mais nada, né? Então, mas eu gosto demais. E aí o Palmeiras disse que iria vetar, né, a qualquer repórter jornalista da Jovem Pan, enquanto da Jovem, olha eu de novo, né, da Transamérica Esportes, oh meu Deus, da Transamérica, se eu falar Jovem Pan de novo, vocês entendam Transamérica, tá? Ia vetar qualquer repórter jornalista da Transamérica enquanto o Paulo Roberto Martins fizesse parte da equipe. E pelo que a última notícia que a gente pôde apurar é que a Transamérica demitiu o Paulo Roberto Martins, né? Então eu acho que, poxa, é triste porque assim, eu não acho que ele merecia ter sido mandado embora. Eu não acho que ele deveria ter saído da Transamérica. Eu não acho, pô. O cara tá lá fazendo o trabalho dele, ele foi infeliz por uma fala e assim, todo mundo comete erro, né? Pô, narrador, comentarista, repórter de campo. Pô, todo mundo já falou uma gafe. Que seja num programa gravado, que seja num programa ao vivo. Todo mundo já falou uma gafe. Jogador, staff de jogador, treinador, membro de comissão técnica. Todo mundo já falou uma besteira. Todo mundo. Uns mais graves, outros menos graves. Eu não acho aqui que o cara também tem que sair impune. Pô, falar que os outros estão de mimimi, nada disso. Eu acho que ele foi muito infeliz. A fala dele é pesada. A fala dele é pesada. Em direção à pessoa do Abel Ferreira, que ele sequer conhece como pessoa. Então eu acho que foi muito pesado. Eu acho que foi desnecessário. Agora, eu acho que foi uma medida muito pesada também. Foi uma decisão muito pesada por parte do Palmeiras que forçou a Transamérica a demitir o apresentador, sabe? Eu acho que, poxa, o cara cometeu um erro. E aí eu já tô falando, ele cometeu um erro. Mas você vai tirar o emprego do cara, né? É complicado. Eu acho que nessas horas você tem que mostrar que você é mais. Que você é uma pessoa melhor. E aí sim vetar o Paulo Roberto Martins de qualquer coisa relacionada ao Palmeiras. Se quer comentar sobre o Palmeiras enquanto ele for comentarista da Transamérica, né? Não proibir, mas ó, mandar a notificação para a Transamérica, ó. Se ele falar de Palmeiras, próximo jogo vocês estão vetados de ir pra coletiva. Se ele falar de Palmeiras, e aí sim vai, entendeu? Não pedir a cabeça do cara. Pô, aí é sacanagem, né? Você falar, pô, enquanto ele fizer parte da equipe, vocês não entram. Pô, aí você deu um ultimato, né? Aí você pôs o cara contra a parede e falou, pô, então a gente tem que mandar o cara embora, porque senão ninguém vai conseguir acompanhar o Palmeiras aqui. E aí eu acho que também faltou uma questão da rádio também, né? Da Transamérica como empresa se posicionar ao lado do... Sim, você foi mal, você foi muito mal, agora a gente vai ter que falar com o Palmeiras, tentar limpar a cagada que você fez, que foi aquele cara que vai no banheiro, dá aquela bela cagada. Agora a gente vai ter que desentupir a privada, porque você deixou uma cagada ali impressionante, cara. Mas essa é a analogia mesmo.
Pô, eu acho que faltou também. Faltou sensibilidade, eu acho que do Palmeiras, eu acho que faltou sensibilidade da Transamérica também. Óbvio, faltou mais sensibilidade do Paulo Roberto Martins, sem dúvida nenhuma. Mas, poxa, é aquilo que eu falei, é o ganha-pão do cara, né? Faz parte do ganha-pão do cara. Ele não trabalha só na Transamérica, né? Mas, pô, querendo ou não, faz parte do ganha-pão do cara. Que ele foi mal, ele foi péssimo. Foi péssimo. E aí eu acho que faltou também a questão da Transamérica, né? E aí, de empresa para empresa, entender o que poderia ser feito, né? Uma forma de pedir desculpas oficial e tudo mais, né? Pô, a gente, por extremismo, a gente já vive num mundo extremista. Aí a gente começa a ser mais extremista ainda, né? Onde é que a gente vai parar, né? A gente, quando a gente não pode ser irracional, né? Quando alguém dá um tapa na sua cara, qual que é o normal? O seu instinto primário é você devolver o tapa, mas você tem que ser melhor. A gente não é um animal, a gente não é bicho. A gente vive numa sociedade. Se o cara vem dar um tapa na sua cara, você tem que ser um ser humano melhor. Pô, mas é difícil. Aí eu vou pagar de otário, né? Peço perdão da palavra aqui. Vou pagar de otário. O cara vem me dar um tapa na cara, não vou fazer nada. Não é isso, não é não fazer nada. Mas existem outras formas de você responder a esse tipo de comportamento. E se você quer viver num mundo melhor, você tem que fazer melhor. Eu acho que é isso. Eu penso assim. Não é, pô, você é bunda mole, cagão, né? Medroso. Não é isso. Não é isso. Eu penso assim. Se a gente quer viver numa sociedade melhor, apesar de existirem muitos elementos ruins, a gente só vai construir a sociedade melhor quando todo mundo fez a sua parte. Porque é fácil, eu vou dar o rebo e dar o tapa na cara. Eu vou esperar que o outro ali faça a parte dele. Que ele seja racional, porque eu não consigo ser. Então você joga nos outros, e quantas pessoas não pensam assim, né? É a mesma coisa, a ação de caridade, né? Muita gente pensa, poxa, não vou doar porque vai vir um cara e vai doar a minha parte aí. Eu poderia doar 10, mas não vou. Tenho certeza que alguém vai lá e vai dar 20, né? Vai cobrir a minha parte. E aí ele empurra pro outro uma coisa que era para ele fazer. E pô, e aí que sociedade boa que ele quer viver? Ele não vai viver nunca, porque quantas pessoas pensam igual? A grande maioria pensa assim também. Pô, eu não vou doar, por quê? Porque eu sei que o outro cara vai doar o dobro, então vai cobrir a minha parte, né? Então tá tudo certo. Quantas pessoas não pensam assim? Esse cidadão que pensa desse jeito, ele acha que isso é minoria. Isso é maioria no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Então é só uma coisa pra gente refletir. É óbvio que a gente lamenta muito, porque eu vou falar mais uma vez, eu gosto muito do Paulo Roberto Martins como comentarista. Pô, eu gosto dele demais e não vou deixar de gostar dele como comentarista por causa disso. Mas que ele foi mal, ele foi péssimo, né? Ele foi péssimo. E perdeu uma... E eu falei, pra quem não ouviu a sonora, pode ouvir. A Renata, ela tenta dar a segurada. Falou, ó... Aí, quando ele fala que é dele, do Abel como pessoa, ela fala, ó, não posso falar sobre isso porque eu não convivo com ele. E aí ele continua, descascando, descendo o chicote. Perdeu a chance ali de dar a segurada e de, sabe, ter sido cordial com um cara que, querendo ou não, né, é um companheiro do meio esportivo do Paulo Roberto Martins, né, querendo ou não. Então perdeu uma boa oportunidade de ter ficado de repente calado, né? E é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Agradeço demais aí a quem ouviu até agora. E a gente vai seguir acompanhando. Aliás, né? Poderia falar da classificação do América, mas como eu delonguei um pouco mais de tempo para falar sobre isso, eu vou falar sobre América Mineiro amanhã, tá? O América se classificou nas penalidades. O América, o Coelho, está na fase de grupos da Libertadores, hein? Que eu tô feliz pra caraca. Eu tô feliz demais, pô. É um time guerreiro, hein? Porque, poxa, os caras não chegaram na segunda fase do Campeonato Mineiro. Por quê? Porque eles estavam focados 100% na Libertadores, né? E de repente ser eliminado na Libertadores, pô, ia ser ruim, né? Pô, é o trabalho, pelo que eles fizeram com o Guarani... Pô, pra mim o trabalho tinha que ser recompensado, né? Fora que é mais um brasileiro na fase de grupos, né? Um time brasileiro na fase de grupos. Que o América vai disputar título, que vai pra fase de mata-mata, eu acho que não, né? Mas
poxa, a primeira participação dos caras, né? É bonito de ver isso. É o show do esporte, né? É o show do esporte. Então, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre essa partida e por hoje eu vou encerrar. Amanhã a gente vai ter mais material, falar sobre mais jogos. E é isso aí, gente. Por hoje eu encerro. Agradecer demais, desejar uma ótima semana, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.